Quer aprender tudo sobre agricultura e pecuária norte-americanas? Formas de produção, tamanho da propriedade, histórico, a distribuição regional? Então, ó, se liga aí no vídeo. Fala, galera, beleza? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a agricultura dos Estados Unidos. A gente tem que saber que os Estados Unidos é uma baita potência mundial, e como baita potência mundial para as nossas provinhas, é costumeiro, né, costuma cair bastante a agricultura e pecuária dos Estados Unidos. Muitas vezes até mais que a agricultura e pecuária brasileira, por incrível que pareça, depende muito do traço da prova, do tipo e tal. Vamos lá, galera, é o seguinte, ó. Antes de a gente entrar propriamente na distribuição, deixa eu traçar um breve panorama aqui para vocês. Quando eu falo da agricultura, aqui entendo a agricultura e pecuária dos Estados Unidos, a gente pode falar que apresenta uma pequena parcela do PIB e da PEA. Ah, pessoal, que legal, né? PIB e PEA. O que é isso? PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, o dinheiro que é gerado pelo país, e a PEA seria o mercado de trabalho, ou seja, os trabalhadores. Mercado de trabalho. Ah, entendi. O Ricardo falou então que como pequena parcela do PIB, uma porcentagem bem pequenininha do PIB, é gerado pelo setor primário, e como poucos trabalhadores trabalham no setor primário, agricultura e pecuária, isso quer dizer que a agricultura é pouco produtiva e que gera poucos empregos. Cuidado com a interpretação. Por quê? Se a gente comparar o tamanho da PEA brasileira, ou vamos pegar outro país, sei lá, Costa do Marfim, o tamanho do PIB que é gerado pelo setor primário na Costa do Marfim e o PIB que é gerado pelos Estados Unidos no setor primário, o da Costa do Marfim, assim, é acima de 70%. Quer dizer, então, que a agricultura da Costa do Marfim é melhor que a norte-americana? Não, não quer dizer isso. Por quê? Nos Estados Unidos, o país é tão rico, mas tão significativo, que mesmo sendo uma pequena parcela do PIB, ainda é um valor estrondoso. Entenda o seguinte, ó, é como se eu falasse para vocês. Nos Estados Unidos, 2% só do PIB é setor primário, mas em compensação o PIB é 10 trilhões de dólares. Quando eu falo para vocês da Costa do Marfim, é 70% do PIB. Mas de um PIB, galera, de 1 milhão não, mas bilhões aí de dólares, 10, 20 bilhões de dólares, é muito pouco. Então percebe a discrepância? Então essa pequena parcela do PIB não é porque a agricultura é ruim. A agricultura norte-americana é uma das maiores produções mundiais, uma das produtividades mundiais. Mas representa uma pequena parcela porque o setor secundário, o setor das indústrias e o setor terciário, eles são ainda mais produtivos. Tudo bem? Deu para entender a diferença? E quando a gente fala da PEA, que pequena parte, aliás, está no setor primário, isso é reflexo de um mercado de trabalho, de uma agricultura altamente mecanizada. Aí é claro, né? A gente vai ter pouco trabalho sendo gerado no campo. Mas economicamente falando, isso é uma coisa muito significativa, uma coisa muito importante, tá bom? Outro ponto aqui, ó. Se a gente observar do leste para o oeste, a gente sabe, isso aqui é meu Estados Unidos, esquemático, que inicialmente os norte-americanos, eles eram formados só por esse territóriozinho aqui, ó, Z1, que era a regiãozinha chamada de as 13 colônias. E daí, professor? E daí que os Estados Unidos começaram aqui, em 1776, conseguiram a sua independência frente aos ingleses e começaram aquele movimento conhecido como a Corrida para o Oeste. Ou seja, os territórios a leste, eles são mais antigos, portanto, tendem a ser mais caros, tendem a ser menores, a disputa é maior. As principais cidades americanas estão nas antigas 13 colônias, principalmente no norte, que era a região mais industrializada, mais urbanizada. Aqui a gente vai ter Boston, Nova York, Detroit, Washington, Pittsburgh, enfim, enormes cidades no Nordeste. Então é natural que aqui os terrenos sejam mais caros. Quanto mais pro oeste a gente vai vindo, mais recente é essa ocupação, tá bom? Se a gente analisar então a questão do relevo dos Estados Unidos, se eu traçasse para vocês um perfil de relevo ligando do ponto A até o ponto B, o perfil de relevo seria mais ou menos dessa maneira. A gente vai ter grandes dobramentos modernos na costa oeste, as chamadas montanhas rochosas, grandes planícies centrais nessa regiãozinha aqui, e aqui, à direita, planaltos mais antigos, os famosíssimos Montes Apalaches. Então perceba, galera, a regionalização que a gente pode fazer. Dobramentos modernos mais à esquerda, planícies centrais aqui no meio e planaltos mais antigos nessa região à direita.
pela história da ocupação e pelas características geográficas, há uma grande diferença também na questão da ocupação. A média de propriedade, de tamanho da propriedade, bem nessa costa oeste, uma média de 500 hectares, ou seja, terrenos bem grandes, na região central dos Estados Unidos, conhecido também como o celeiro agrícola americano, mais ou menos ali 300, é uma região mais disputada. Aqui a gente vai ter que ter o cinturão do trigo, tem bastante pecuária bovina também. E mais nessa região oeste, uma região mais urbanizada tal, 100 hectares. Percebam, pelo próprio histórico e pelas características físico-geográficas, a gente tem essa grande diferença. Tudo bem? Tira um print aqui para a gente continuar o nosso papo. Uma característica bem marcante da agricultura americana, da pecuária também, é o forte auxílio que o Estado dá para a manutenção da agricultura naquele local. Pense o seguinte, galera. Imaginem vocês, os Estados Unidos é um país baita industrializado, uma das lideranças mundiais na produção tecnológica, tem um setor de serviços muito lucrativo e tal. O que as pessoas insistem em fazer no campo? E aliás mais, por que o Estado norte-americano gosta que essas pessoas fiquem no campo? Isso tem a ver com um processo que a gente vai chamar de segurança alimentar. Então vou até colocar para vocês aqui, ó. O motivo desse forte protecionismo tem a ver com uma segurança alimentar. Professor, o que seria isso? Vamos imaginar o seguinte. Imagina, por exemplo, que os Estados Unidos, coisa rara, né? Quase nunca isso acontece, se indispõe com algum país. Se indispõe lá e entra numa guerra com aquele país. E lembrando que os Estados Unidos não tinha essa questão do Estado. Então toda a agricultura, toda a pecuária, toda a produção de alimentos acabou terceirizando, acabou indo para a América, tal, em lugares mais baratos. Estados Unidos entrou em guerra, os países passam a boicotar os Estados Unidos. E aí? Da onde vai vir o alimento americano? Galera, percebe como é perigoso você depender exclusivamente da importação de alimentos? Então todos os países desenvolvidos, por mais que a lógica capitalista praticamente obriguem eles a abrir mão da agricultura e investir em indústria, em setor de serviços, que é muito mais lucrativo, dentro do capitalismo financeiro que a gente vive hoje, não vale a pena. Por uma questão de precaução, por uma questão de segurança alimentar, pelo menos de 2 a 5% do PIB tem que ser gerado pelo setor primário, para que em situações extremas você tenha alimento e a população não morra de fome. Isso é importante, tá? Dica, é importante a população não morrer de fome, tá bom? Pensando nisso, os países desenvolvidos de maneira geral, e os Estados Unidos talvez seja a liderança mundial em relação a isso, pratica protecionismos. Essa palavra aqui, ó, ela é muito importante quando a gente fala dos Estados Unidos, principalmente no governo Trump, mas outros governos também faziam a mesma coisa, é histórico isso aí. Qual que é a ideia? Se os Estados Unidos, vamos comparar, o Brasil produz algodão, os Estados Unidos também produzem algodão, isso é verdade, beleza. O algodão brasileiro, ele é produzido em maior escala e é mais barato que o algodão americano. Então, se o algodão brasileiro entrasse sem nenhum tipo de imposto no mercado americano, isso ia quebrar os produtores de algodão dos Estados Unidos, gerando desemprego no campo, migração campo-cidade e contribuindo para a falta de segurança alimentar. Claro que eu peguei algodão, que foi um péssimo exemplo, porque não é alimento, mas pode ser, sei lá, soja, milho, etc, tá bom? Ninguém vai comer algodão, claro. Mas a ideia é a mesma. Ou seja, o que os norte-americanos fazem? Eles fazem questão de proteger os seus agricultores nacionais, gerar falta de competitividade, ou seja, não fica uma relação de livre comércio. Fica o produtor americano com auxílio do Estado americano e o produtor de outros países à deriva, a esmo, sem conseguir ter uma mesma competitividade. Essa forma de protecionismo eu dividiria com vocês em tarifário e não tarifário. O que é o tarifário, professor? É tudo aquilo que envolve um auxílio financeiro para o país. Então, dentro desse protecionismo tarifário, eu vou colocar aqui os subsídios agrícolas, que a gente já vai entender, e as barreiras alfandegárias. Professor, que é isso, né? Protecionismo e as barreiras alfandegárias. Os subsídios, simples. O produtor de algodão, vou pegar o algodão de novo porque isso realmente aconteceu, tá? O produtor de algodão, eu sei aí que você tá fazendo algodão muito caro, etc. Eu vou fazer o seguinte, e se eu der uma grana mensalmente para você comprar maquinários, comprar fertilizantes, pesticidas, tal, e aí você não precisa aumentar o valor do algodão. Aí o seu algodão fica mais barato e não perde o mercado para o algodão brasileiro.
Olha que beleza. O Estado literalmente dando dinheiro para os agricultores para os seus produtos ficarem mais baratos e eles conseguirem ter competitividade e se manter no campo. Subsídios agrícolas. Ou barreiras alfandegárias. Então, mesmo ajudando você, agricultor, o seu produto ainda está mais caro que o produto brasileiro. Vamos fazer o seguinte? A gente vai lá, então, e coloca impostos. Vamos falar, o algodão norte-americano custa 10, o algodão brasileiro custa 8. Os Estados Unidos colocam 50% de imposto em cima do algodão brasileiro para entrar no mercado americano. Então, o algodão norte-americano continua valendo 10, só que o algodão brasileiro, que custaria 8, agora vai custar 12. Impostos. Impostos em cima do algodão brasileiro e ajuda econômica para o agricultor americano. Pera, isso tira a competitividade. Claro que tira, tá? Ou, o melhor de todos, que é a barreira não tarifária. Eu vou colocar aqui, galera, mas não vai colocar isso numa prova, tá? Ah, entendi, o Ricardo falou. Não é para colocar. A barreira não tarifária, eu costumo falar que é o famosíssimo migué. Professor, como assim o migué? Não sei de onde que você é que está assistindo esse vídeo, mas assim, aqui em São Paulo a gente costuma falar que o cara tá, nossa, deu um migué, o cara não tá querendo participar, nossa, tá dando um migué e tal. O que é o migué? Uma desculpinha meio esfarrapada, só para não fazer determinada coisa, só para não se comprometer, etc. Tá dando migué, tá? É exatamente o que é a barreira não tarifária. Alegando motivos que parecem bonitinhos, mas a gente sabe que tem coisas por trás. Então, Brasil, eu não posso comprar a sua cana-de-açúcar para fazer etanol. Por quê? Você tá achando, Brasil, você tá achando que é porque eu faço etanol a partir do milho e tô preocupado de perder mercado, né? Não é isso. Beleza, né? Qual que é o migué? Então, Brasil, você tem mão de obra escrava na sua produção. E eu tenho uma preocupação tão grande com a mão de obra escrava pelo mundo. Então, por meio de uma barreira não tarifária, uma barreira social, eu acusando que você pratica mão de obra escrava, não vou comprar seus produtos. Migué, desculpinha. Ou uma barreira que a gente vai chamar de barreira sanitária. Então, Brasil, o seu gado teve febre aftosa no passado. Será que ele ainda tem? Brasil, questão tinha papelão na carne, lembra que saiu esse papo aí há uns anos atrás? Tem papelão na sua carne. Até hoje os norte-americanos não compram a carne brasileira com a mesma intensidade. Migué, qualquer desculpinha é desculpinha para praticar um tipo de protecionismo e proteger os seus agricultores locais. Essa coisa ela é tão forte, porque isso acontece não só com os Estados Unidos, a União Europeia faz muito também esses fortes protecionismos, barreiras e tal. Que em 2001, a OMC, ela até organizou uma rodada de discussões chamada de Rodada Doha. Para quem não sabe, Doha fica no Catar. E essa rodada de discussões, ela colocou dois grupos frente a frente. Um grupo de países desenvolvidos, e aqui claramente, né, dentre esses países desenvolvidos, a gente pode colocar Estados Unidos e União Europeia, e um outro grupo chamado de G20 comercial. Galera, não confundam o G20 financeiro com o G20 comercial. Professor, pode deixar que eu não vou confundir? Porque eu não sei o que é nenhum dos dois, né? Então não vou confundir. Cuidado. G20 financeiro são as 20 maiores economias do planeta. Fazem parte ali Estados Unidos, Rússia, Brasil, tal. Geralmente questões econômicas complexas, crises mundiais, o G20 financeiro se reúne e faz ali discussões de políticas públicas, tal. O G20 comercial, ele é um grupo de 20 países ou emergentes ou subdesenvolvidos, e dentro desse grupo de países emergentes e subdesenvolvidos, esse grupo ele luta pelo fim dos subsídios agrícolas. Ou seja, é G20 comercial justamente por quê? Porque eles lutam por questões comerciais. O que os países subdesenvolvidos e emergentes, inclusive é nós, Brasilzão, aliás, o Brasil está tanto no G20 financeiro como no G20 comercial, o que eles alegam? Eu já sou pobre, eu dependo basicamente da exportação de commodities, cana, laranja, tal. Se vocês ainda praticam protecionismo em cima desses produtos, isso me prejudica muito comercialmente. E lembrando que a OMC, a Organização Mundial do Comércio, ela serve justamente para tentar trazer um livre comércio para o mundo. A OMC foi lá, não sabia muito bem o que fazer, vai fazer o quê? Vai peitar os norte-americanos? Chamou para discutir os desenvolvidos e o G20 comercial. Professor, qual foi a consequência da rodada Doha? Nenhuma.
Aliás, ó, dica, geopolítica é o mundo da hipocrisia. Sempre essas reuniões, sempre é exagero, mas quase sempre essas reuniões não dão em nada. Ah, beleza, a gente então promete reduzir as barreiras. Ah, beleza, quando que reduziu? Nunca. E aliás, os Estados Unidos, ele tem muita força frente ao OMC. Por exemplo, eu falei, né, no comecinho aqui da questão do algodão. Efetivamente aconteceu isso. O algodão brasileiro ele é muito mais barato que o algodão americano. E aí os Estados Unidos estavam praticando muitos protecionismos em cima da gente. O Brasil foi lá e reclamou na OMC. Pô, OMC, os Estados Unidos está indo contra a lei de livre mercado. A OMC analisou a situação e falou, é verdade. Estados Unidos, seguinte, ó, você vai ter que quebrar, tirar esses protecionismos e ainda pagar uma indenização para o Brasil. A OMC fez isso? Aliás, os Estados Unidos fez isso? Não. Qual a consequência para os Estados Unidos? Professor, por causa disso, a gente vai boicotar os Estados Unidos. Vai lá, boicota. Quero ver você não consumir nada dos Estados Unidos. Você parar de vender para os Estados Unidos. Não tem o que fazer contra eles. Percebe? China e Estados Unidos são dois países que mandam no capitalismo mundial. Se eles desobedecerem o que a OMC ou o que a ONU quer, a gente vai fazer o que contra eles? Invadir militarmente? Punir comercialmente? Não tem o que fazer. Não existe nada que possa ser feito. Então, países desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, passam em cima das decisões da OMC e tanto faz. Tá bom? Toda a agricultura americana, e isso eu sei que assusta vocês em geral, ela vai ser dividida historicamente em grandes belts. Isso aqui é uma palavra que assusta, mas, cara, aqui de verdade, a grande maioria dos países também tem um esquema parecido. O que seriam esses belts aqui? Belt, para quem não sabe, quem não tem esse inglês britânico assim que eu tenho, são cinturões. No caso, cinturões agrícolas. O que eu estou falando para vocês? Que nos Estados Unidos nós temos espaços específicos para a produção de determinado produto e por aí vai. Vamos dar uma analisada aqui quais são os belts? Então, ó, tira um pente. Como eu falei para vocês, então, a agricultura dos Estados Unidos ela vai ser toda dividida em grandes cinturões, grandes espaços agrícolas. Aqui eu coloquei para vocês quais são eles, né, os principais áreas de produção. Fiz para vocês um mapinha esquemático dos Estados Unidos, beleza? E coloquei o numeralzinho das principais produções. Vamos lá, ó. Primeiro, aqui nessa região Nordeste, lembrando que o Nordeste é a região mais antiga urbanizada dos Estados Unidos. As principais cidades aqui estão Nova York, Detroit, Boston, Washington, etc. Tá? Tudo tá aqui no Nordeste. Aqui estão as maiores megalópolis, Boston e Washington, por exemplo, Chippewa também tá aqui. Essas megalópolis, essas grandes formações urbanas. E toda grande cidade precisa do seu Greenbelt. Olha o meu inglês? O que seria esse Greenbelt? Cinturão verde. Cinturão verde não é uma coisa que existe somente nos Estados Unidos. Existe em toda a grande metrópole. O que seria isso? Eu vou dar o exemplo de São Paulo, porque, claro, eu moro em São Paulo, acho que fica mais fácil para eu conseguir exemplificar para vocês. Nós temos aqui a cidade de São Paulo. O senhor está em cima dos Estados Unidos? Não, tá? Só um exemplo. Cantinho de lousa aqui que eu utilizei, já vou apagar. São Paulo precisa de tomate, São Paulo precisa de, sei lá, couve-flor, espinafre, essas coisas. Produtos que são muito perecíveis. Imagina se o abastecimento de São Paulo, que abastece, né, desses produtos de hortaliças, verduras, legumes, viesse do Rio Grande do Norte. Até chegar em São Paulo estragou. Então o que acontece? No entorno de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, ou um pouco mais para o interior, você vai ter uma série de cidades que produzem alimentos para abastecimento de São Paulo. A gente pode colocar, por exemplo, Ibiúna, Porto Feliz, Mogi das Cruzes, pode colocar Piracicaba mesmo. Todas essas cidades do entorno de São Paulo formam como se fosse uma espécie de cinturão verde, ou seja, várias cidades no entorno da grande metrópole que têm a função econômica de abastecer essa grande metrópole. Isso acontece só em São Paulo? Não. Toda grande metrópole tem o seu cinturão verde, que abastece de produtos que estragam muito rápido essa grande metrópole. No caso dos Estados Unidos, onde estão as maiores cidades? Nordeste. Então é no Nordeste que vai estar o principal Greenbelt. Professor, mas a gente não pode falar, por exemplo, de Seattle. Seattle tem o seu cinturão verde. E San Diego, São Francisco, tem o seu cinturão verde. E Dallas tem o seu cinturão verde. E Atlanta tem o seu cinturão verde também. Toda a grande metrópole tem o seu cinturão verde. Mas, nos Estados Unidos, as maiores metrópoles estão aqui. E é por isso que aqui vai ser a principal área desse Greenbelt. Tudo bem, galera? Belezinha? Então, ó, o Greenbelt em torno de grandes metrópoles. Maior no Nordeste, tá bom?
Já nessa porçãozinha, aqui, ó, que é onde tá, olha ele aqui, ó. Não sei imitar, desculpa, tá, galera? Mas ele tá aqui, ó. Olha o Mickey aqui, ó. Península da Flórida, beleza? Aqui é onde tá a Disney. A gente vai ter a única região dos Estados Unidos em que existe um clima mais tropical. Essa regiãozinha é a região de clima tropical. Extremamente chuvoso, passa aqui a corrente da Flórida, também chamada de corrente do Golfo, que vai fazer com que essa região seja uma das que tem a maior pluviosidade dos Estados Unidos. É uma região que chove muito, muito quente. Então aqui é a única região dos Estados Unidos, na Península da Flórida, em que existe a possibilidade de cultivo de frutas tropicais. E é justamente isso que eles fazem, principalmente o cultivo de laranja e de cana. Os norte-americanos adoram o seu orange juice, ó, para tomar ali no cafezinho da manhã, tal, aquela garrafona gigantesca. Aliás, importam muita laranja, inclusive do Brasil. O Brasil é um grande exportador de laranja para os Estados Unidos. E cana? Cana, por mais que eles não tenham muito, eles pegam um pouco dessa cana que eles produzem nessa região mais tropical para espremer, transformar em etanol. Lembrando que nos Estados Unidos é muito comum você ter não um carro movido só a etanol, mas uma mistura de gasolina com um pequeno percentual de etanol. A maior parte do etanol que eles produzem é a partir do milho, não é a partir da cana. Mais um pouquinho aqui, tá bom? E, chegando um pouquinho mais para o interior, nessa regiãozinha, pega mais ou menos essa porção, a gente vai ter o Cotton Belt. Ó, o que seria cotton? Algodão. Belt, cinturão. Então é o cinturão do algodão, em que a gente vai ter uma grande produção de algodão, principalmente pensando na indústria têxtil americana. Você pega aí, marcas que vocês usam dia a dia, Gap, Abercrombie, Hollister, dentre outras, o cinturão do algodão fica nessa região. Lembrando que o algodão tem uma importância histórica muito grande para os Estados Unidos. Se vocês lembrarem, toda essa regiãozinha, região das 13 colônias, exceto a Flórida, né, que foi comprado da Espanha, e aqui sempre foi algodão. Lembra, na Guerra de Secessão, o Sul ele era escravista, plantation do quê? De algodão. Ou seja, tem um traço histórico muito forte aqui, tá bom? Então, galera, tira um print aqui dessa tela, que a gente vai continuar com os outros belts aqui. Continuando aqui com os nossos belts americanos, nós temos o Corn Belt, ou seja, o cinturão do milho, bem que pega essa região acima do Cotton Belt e pega toda essa porção leste. Lembrando que milho é muito utilizado pelos americanos, tá? Os americanos amam milho. E amam milho principalmente para três coisas. Você tritura o milho e utiliza para ração para gado, principalmente. Lembrando que a pecuária extensiva nos Estados Unidos, ela é muito forte, tradicionalmente, quando você pensa lá numa hamburgueria. Aí tem aquela hambúrguer ali, ó, Texas não sei o que lá. Galera, a agricultura, aquele ranching belt, que a gente vai ver logo menos, ou seja, aquela produção extensiva de carne bovina. Então tritura o milho para fazer ração, ou utiliza o milho para etanol. Ponto importante, quando você faz etanol, tem vários jeitos de você produzir. Os mais tradicionais, Brasilzão é o mais produtivo, produz a partir da cana-de-açúcar. Estados Unidos é o intermediário, é pior que a cana, que é a partir do milho. E na Europa eles fazem etanol a partir da beterraba, que é o menos produtivo de todos. É o que você mais gasta matéria-prima para gerar menos produto final ali, tá bom? E para alimento, claro, norte-americano adora comer o seu cornflakes, por exemplo, pela manhã, adora comer o milhozinho, pipoquinha e tal, então assim, é bem forte na cultura americana, tá bom? Pegando na região mais centro-norte dos Estados Unidos, e lembrando que isso aqui, ó, é um grande corredor, lembra que a gente viu o relevo? Aqui estão os montes Apalaches, aqui estão as montanhas rochosas. Nessa região central, um grande corredor nos Estados Unidos. Aqui, a gente vai ver que existe um outro tipo de ocupação, que é a pecuária, a gente está falando só de agricultura, mas mais para essa região do norte, a gente vai ter o Wheat Belt. Wheat quiser dizer trigo, ou seja, o cinturão do trigo. E os norte-americanos, assim como praticamente todos os países do mundo, principalmente os países de clima temperado, como é os Estados Unidos, utilizam do trigo para a produção de massas. Professor, tem uma dúvida. Trigo é uma espécie de cereal, não é? Sim, beleza. Eu posso fazer outros cereais, não pode? Pode. Qual você está falando? Por exemplo, assim, aquela cevada para fazer um suco de... Pode sim, tá? Aliás, a cevada, matéria-prima da cerveja, bem típico aqui também dessa região mais centro-norte dos Estados Unidos. Lembrando que aqui a gente vai ter um rigor climático mais forte. Os Estados Unidos é um país do hemisfério norte e quanto mais para o norte, a gente vai ter um clima cada vez mais frio, principalmente nessa porção central. E é o quê? Porque é muito continentalizado, distante do oceano, então as amplitudes térmicas elas são muito significativas. Então o que acontece nos Estados Unidos? Eles dividem, eles fazem parte da colheita na primavera,
quando tá um pouquinho mais quentinho, dá para fazer. E mais para o sul, que é um clima um pouco mais quente, eles fazem a colheita de inverno. Então você vai ter um período diferencial. Mais para o norte, eles fazem o plantio e a colheita quando tá calor, e mais para o sul, quando tá mais frio, que o clima aguenta. Tudo bem? E já nessa porção mais a oeste, a gente vai ter a chamada Dry Farm. Eita, professor, por que Dry Farm? Porque bem nessa porçãozinha aqui, ó, a oeste dos Estados Unidos, passa uma corrente marítima. A famosíssima, professor, famosa para você, corrente marítima da Califórnia. E daí, professor? E daí que é uma corrente marítima de características frias, ela tende, tem aula de climatologia aqui, hein? Ela tende a fazer com que o clima do seu litoral seja mais seco. Se você observar toda essa porção do território, o centro-sul, aliás, o oeste-sul aqui dos Estados Unidos, ele é um clima bastante seco, tá? É só você observar, pensa no no cinema americano, ou então nas séries, por exemplo. Se você pensar no Se Beber Não Case, por exemplo, Las Vegas. Como que é o clima de Las Vegas? Extremamente seco, costa oeste dos Estados Unidos. Quando você pensa no Breaking Bad, talvez um dos melhores seriados aí da história, que ele mora ali no sul dos Estados Unidos. Como que é o clima? Como que é a paisagem local? Que, não vou dar spoiler aqui, mas que algumas coisas acontecem no deserto. É um clima desértico. Também pela passagem dessa corrente marítima fria aqui no litoral. Então, para você conseguir fazer algum tipo de cultivo, tem que ser bem específico. É um relevo montanhoso e seco. Por isso, a gente vai ter um tipo específico de plantação que é a chamada Dry Farm. Dry, para quem não sabe, seco, farm, fazenda. É a fazenda seca nos Estados Unidos, em que a gente vai ter a produção de cítricos e uva. Vinhos americanos. Ali tem um clima, além de um clima árido, tem um clima mediterrâneo também. E eles se utilizam disso para produzir um dos melhores vinhos do mundo. O vinho americano é bem famoso no mundo, tá bom? Aqui a gente utiliza uma fruticultura irrigada. Passa um rio nessa porção oeste chamado de Rio Colorado. Eles pegam parte das águas desse rio e utilizam para abastecimento, para irrigação dessa dry farm, dessa fazenda seca, tá bom? Para produção de uva e produtos cítricos em geral. Beleza? Professor, acabou? Não aguento mais. Calma, tem mais dois. Por quê? A gente não falou da pecuária ainda. Falta um pouquinho. Então aguenta, ó. E tira um print aqui. E pra gente acabar com esse monte de belt aí, né? De belt e tal. Pior que em indústria tem mais belt ainda, hein? Mas isso para as próximas aulas. A gente tem mais dois belts agrícolas, que é o Dairy ou Milk Belt e aqui o Ranching Belt, que pega a porção sul e central dos Estados Unidos, tá? Quase coincidindo aqui com o Wheat Belt, a produção de trigo. Claro, pessoal, quando eu falo assim belt, imagina, né? Ah, entendi, o professor falou que aqui, ó, sei lá, onde tinha aqui, o Corn Belt, só produz milho. Não tem um pezinho de sorgo, não tem um pezinho... Claro que tem, né? Existem outras produções ali. Mas é que preferencialmente nesses belts, você vai ter milho, vai ter algodão e por aí vai, tá bom? Aqui nessa porção nordeste, de novo, né? A gente tem que lembrar que essa porção é a mais urbanizada de todas. Aqui é onde a gente vai ter o chamado Green Belt. E ponto importante, todo Green Belt também tem o seu Milk Belt ou Dairy Belt. Dairy, galera, se eu tivesse que traduzir para vocês, seria o cinturão dos laticínios. Ou seja, todos os produtos aí relacionados à produção de leite, tá? Então, manteiga, tal, essas coisas. Aqui a gente tem uma pecuária leiteira. Todo grande mercado consumidor precisa de uma pecuária leiteira. Por exemplo, em São Paulo, a pecuária leiteira ela fica no Vale do Paraíba, que é uma região bem próxima aqui de São Paulo. Por quê? Porque o leite também é um produto perecível. Se a produção de leite de São Paulo ficasse em Roraima, até chegar em São Paulo, estragou já, percebe? Então você vai ter uma grande proximidade. Aqui é uma pecuária mais intensiva, ou seja, o gado é criado confinado, pequenas propriedades, grande tecnologia na produção para produzir leite. A sorte é que os maiores terremotos dos Estados Unidos, eles ficam aqui na costa oeste. Porque se tivesse terremoto aqui na costa nordeste, vocês sabem que terremoto se fala earthshake, né? A gente teria um milkshake. Parei, galera, perdão, tá? Foi só uma tomada descontraída. Vocês gostaram da piada? Deixa aí nos comentários, quero saber, tá? O professor foi péssima, para. Tá bom, parei. Então a gente vai ter aqui, ó, desculpa. A pecuária... É que eu fico me controlando para não fazer essas piadas, desculpa. Aqui a gente vai ter, galera, a produção de leite, tá? E a pecuária intensiva, um gado criado confinado. Já nessa porção mais centro-sul dos Estados Unidos,
O tradicionalíssimo Ranching Belt. Imagina aquele filme de Velho Oeste, aquele gado criado solto, aquele clima um pouco mais seco, com aquelas imensas estepes e pradarias, aquelas vegetações bem ralinhas que funcionam como um pasto natural. Ou seja, aqui é uma pecuária mais extensiva, sem grandes tecnologias, e aqui é pecuária de corte, efetivamente para alimentação. Eu sempre costumo falar, imagina aquele Texas Burger na sua cabeça, aquele hamburgão americano, aqueles filmes, sabe que você já viu já? O cinema americano ele retrata muito a cultura deles. Quando o cara vai lá no sul dos Estados Unidos e sempre tem aqui um desafio, se você comer esse bife de 35 quilos de carne, você sai sem pagar. Típico aqui, do Ranching Belt, essa pecuária de corte. E lembrando que a alimentação deles não é aquela coisa de regrado, aqui eles consomem muita carne e principalmente carne bastante gordurosa. Beleza, galera? Deu para entender a pecuária e a agricultura dos Estados Unidos? Então tá, galera, espero que vocês tenham curtido a aula. Beijos, abraços e tchau. Até mais.